matemática. Certo? Hoje nós vamos começar com matemática. Estamos quase acabando a apostila de matemática. Porque agora o assunto é mais fácil e mais rápido, mais legal também. Mexer com reta e ângulo é bem legal. Oi, João. Gente, eu preciso das imagens. Quem está sem imagem, por favor, colocar imagem. Oi, prof. Oi, João. Ô, Ju. Isso, você não está colocando imagem por quê, Ju? Sei lá. Ah, a prof já pediu que precisa das imagens, certo? O Otávio também está sem imagem. Otávio? Ah, você está sem microfone, Otávio. E a imagem? Ah, a imagem está lá, coloca a imagem, isso. Gente, eu preciso que vocês arrumem os microfones e a imagem de quem não está funcionando. Então, se o microfone não está funcionando, vai ter que arrumar. Que a prof vai precisar ouvir vocês. Vem aonde, Daniel? Ele mandou um link de interação. Ah, tá. Agora no meio da aula, Daniel. No meio da aula. Então, eu vou fazer o seguinte, eu removo o Daniel e o João e não participam da aula, pronto? Porque não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, gente. É aula. Estamos terminando o ano, precisamos prestar atenção. Certo? A interação, vocês têm a noite toda para jogar. Vocês têm a manhã toda para jogar. Agora é aula. Na verdade, não temos porque temos que fazer tarefa, né? Então, eu vou esperar só mais um pouquinho para a gente poder começar. Porque tem gente faltando ainda na nossa aula. Certo? Então já vamos lá pegar a apostila. Não teve lição de casa por causa da prova. Por falar nisso, o que vocês acharam da prova? Tava fácil. Tava fácil? Foi fácil? Na prova, teve uma questão que, quando eu fiz a conta, não deu nenhum dos resultados. Eu fiz 3 vezes e deu o mesmo resultado. Qual conta? Eu não sei qual conta. Foi uma das questões. Qual questão? A 6? Por causa que a 6 foi meio confusa. A 6 foi meio confusa? A questão 6? A 6? Espera aí, deixa eu ver. Nenhuma delas foi confusa. Todas elas foram muito claras. A da expressão numérica? Foi a da expressão numérica? Não Foi lá dos lembro 3 muito itens bem lá se de a expressão Ah, foi numérica, dos 3 essas itens coisas. lá que tinha, que daí era, se era falso ou era verdadeiro. Tava bem fácil, não tava difícil. Tava super fácil, Gustavo. Tava fácil. Bem fácil. Era de porcentagem. A 6 era de porcentagem. A 6 era de porcentagem. Todas elas... A 6 eu não tava com dúvida. E qual que foi a que deu o resultado? Que não tinha o resultado? A 7. A expressão numérica. Tinha sim resultado, Gustavo. Claro que tinha o resultado, Gustavo. Tem sim. Qual foi o resultado de quem fez? Foi a D, que deu 3. A 3. O resultado era 3. O resultado foi a 3. Você que não soube fazer, então.
Porque todos os resultados deram 3. Aliás, a prova estava bem fácil, eu achei. Ô, prof, só uma pergunta. Oi. Hoje tem português? Hoje tem. Por quê? É por causa que eu lembro que segunda você passou a tarefa de português, daí eu fiz hoje de manhã. Ah, sim. Passei a tarefa de português na ficha de atividade, né? Prof, Sim. Oi. eu tirei 10 na prova de matemática. Eu vi as notas, muito bem. Eu também. Eu só errei uma. Vocês foram muito bem. Graças a Deus foram muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com o assunto do último capítulo de matemática. Vamos pegar a apostila lá na página 110. Lá na página 110, nós vamos começar com linhas retas. Então, gente, a gente sabe que nós estávamos vendo sobre ângulos. E, claro, cada vez que a gente cruza linhas, ela vai dar um ângulo. Certo? Cada vez que a gente cruza uma linha, ela dá um ângulo diferente. Nós temos o ângulo reto, onde é o cruzamento de duas linhas. Ó, o ângulo reto fica aqui. Ó, olha aqui como ele é reto. Ó. Olha aqui, ó, ele fica retinho, um quadrado certinho. É um ângulo reto. Nós temos o ângulo. Que ângulo que é esse aqui mesmo? Agudo. Agudo. Agudo, porque olha a pontinha que ele faz, ó. Ele parece um acento. Ó, ele faz uma ponta, é o agudo. E aí nós temos o ângulo. Qual que é esse? Obtuso. Obtuso, que é um ângulo maior. Ó, onde aqui, ó, não fica reto, ó. Se eu for fazer, ele fica reto aqui? Não fica nada reto nele, ó. Nada reto. Ele é mais aberto. Então, é um ângulo obtuso, certo? Ou ângulo raso, certo? E aí, claro que eu tenho o ângulo de 180 graus. Eu tenho o ângulo de 180 graus. Certo? Olha lá, ó, que ele pega a metade aqui de cima e a outra metade de baixo igualmente, como se fizesse uma simetria, ó. E aí, se eu faço do outro lado, eu tenho um ângulo de 360 graus. São 4 partes de 90 graus, ó, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui. 360 graus. Certo? Entenderam essa questão de ângulo? Sim. Sim. Ótimo. Vai ter provas lá no 6º ano que vocês vão ter que ver os ângulos de uma figura. Portanto, nem todas as figuras, elas são iguais. Existem figuras que são assim. E eu vou ter que achar o ângulo. Todos os ângulos dessa figura. Aonde é que eu vou ter ângulo aqui nessa figura? Nas pontas. O ângulo é o encontro das pontas. Certo? Então, ó, aqui eu tenho um ângulo agudo, aqui eu tenho um ângulo reto, e aqui eu tenho outro ângulo
agudo. Olha lá. Olha quantos ângulos eu tenho nessa figura. 3. Certo? Certo? Certo. E se por acaso eu tenho Certo. um quadrado, quantos ângulos eu vou ter? 4. Por quê? Porque eu vou pegar as pontas, ó. As pontas dele, aonde as linhas se encontram. Certo? Ótimo. Sim. Certo. Então, no 6º ano, vocês vão ver figuras assim, onde vocês vão ter que achar os ângulos dessas figuras. Certo? Agora nós vamos falar sobre linhas retas. Certo? Sobre linhas retas. Então, vamos lá. O prof vai colocar a apostila aqui para todo mundo conseguir prestar atenção. Então, olha só. Linhas retas, certo? Então, vamos ver. Retas paralelas e retas perpendiculares. Então, ó, você lembra o que significa o fato de duas ou mais retas serem paralelas? Olha lá, ó, é quando duas ou mais linhas retas não se cruzam. Elas mantêm sempre a mesma distância entre si. Elas são chamadas de retas paralelas. Olha lá, ó, uma ao lado do outro, paralela, ó. Elas não se cruzam. O que significa o fato de duas retas serem concorrentes? Quando duas retas se cruzam, olha lá, que formam uma cruz ou formam um X. E elas formam qualquer ângulo. Dizemos que elas são retas concorrentes. Olha lá, elas formam um ângulo aqui no P, elas formam um ângulo aqui, elas formam um ângulo aqui e formam um ângulo aqui do outro lado. Essas são retas concorrentes. Só deixa eu ver quem é que entrou. E o que significa o fato das duas retas serem perpendiculares? Quando duas linhas retas se cruzam, formando ângulos retos. Elas só são perpendiculares quando elas formam ângulos retos. Certo? Então, vamos ver lá. Primeiro, retas paralelas. Uma rua que a gente mora, elas são como se fossem paralelas. Ó, eu tenho duas retas aqui. Elas se cruzam? Elas se cruzam? Não. Não. Gente, respondam. Não. Não. Elas não se cruzam. Então, elas são paralelas, quer dizer, uma do lado da outra. Aí eu tenho uma outra rua aqui para cima, que também são paralelas a essa outra rua. Ó, uma rua aqui, outra rua aqui. Elas são paralelas. Elas não se cruzam, elas não se encostam. Aí eu tenho uma reta que uma rua que ela desce aqui e a outra rua que cruza aqui. Ela é paralela? Ela é concorrente. Por quê? Porque ela vai cruzar a outra e ela vai formar um ângulo aqui, um ângulo aqui, um ângulo aqui e um ângulo aqui. Ó, parece uma florzinha. Mas ela forma um ângulo. Ângulos agudos. Olha a pontinha do ângulo aqui, ó. Ela forma ângulos agudos. Essas são concorrentes, elas concorrem, elas se cruzam. E aí eu tenho aquelas ruas que são assim. Essas ruas que se cruzam e fazem ângulos retos, ó, reto aqui embaixo, reto aqui do outro lado,
e ângulo reto aqui, elas são perpendiculares, porque elas formam ângulos retos. Então, as perpendiculares formam ângulos retos. As concorrentes formam ângulos agudos. Se eu tirar aqui, ó, veja bem. Olha aqui o ângulo agudo, ó, não tem a ponta? Olha o ângulo agudo. As concorrentes formam ângulos agudos. As paralelas formam ângulos? Não. Por que elas não formam ângulos? Porque elas não se cruzam. Porque elas não se cruzam. Exatamente. Certo? Então vamos lá. Certo. Entenderam bem isso? Sim. Ótimo. Professor, eu tirar uma dúvida. Sim. Fala, Emanuele. Aqui, ó, que tá mostrando, né, esse A, B, I, P, U, R, S. O que significa? Não, nem todo mundo logou. Tá. Foram poucos os que logaram. Aí você já vai aqui, tem que logar amanhã, tem que entrar com o e-mail, que daí a partir de semana que vem a gente não vai aceitar se não for com o e-mail da escola. Tá. Tá? Então todo mundo, essa semana é para aprender, test drive. Tá bom. Tá bom? Acho que uns 4 conseguiram. Os Só? outros, isso que a mãe tá vendo ainda. Ah, mas é bem fácil. Qualquer coisa você já até ensina eles para eles saírem e voltarem na aula com o e-mail. A pessoa entrar no Gmail, aluno.nome.sobrenome, coloca lá GCP. E assim, A senha da data de nascimento. tá bom. Super fácil, tá? Tá, obrigada. Fala, Emanuele. Eu queria saber para que serve essas letras que estão... As letras é porque eles têm que representar as linhas. Ó, eles colocam aqui a letra A e a letra B. Aí você vai fazer uma prova e diz lá, qual que é o nome da reta A? Paralela. Certo? Quando eles colocam as letrinhas, é só para caso tenha alguma situação, problema, que você tenha que identificar o nome daquela reta. Sem entendeu? escrever a letra, escrever tudo. Isso, daí você tem que escrever. A reta A é paralela, certo? Uhum. É por isso, eles colocam letrinhas para a gente saber qual reta que eles estão falando. Certo? Entendeu, Emanuele? Ótimo. Então, vamos lá. Então, entenderam bem sobre reta paralela, concorrente e perpendicular? Ótimo. Então, agora, ali, na próxima página, deixa a prof apresentar. Na próxima página, nós temos ali retas. Observe um recorte de um mapa da cidade de Curitiba e selecione os pares de ruas paralelas. Então, nós vamos ter que selecionar. Vamos ver. Os pares só de ruas paralelas. Então, vamos ver. Essa Nivaldo Braga aqui, ó, gente. Estão vendo essa rua Nivaldo Braga? Será que ela... Vamos ver aqui por aqui, ó. Sim. A rua Clóvis Molinari. Vamos achar a rua Clóvis Molinari. Cadê a rua? Me ajudem a achar a rua Clóvis Molinari. Aqui, ó. Achei. Tá aqui embaixo. Ó. Ela é, diz ali, ela é paralela com a rua Irineu Lissa? Deixa eu ver. A rua Sim. do lado daquele parque de vermelho. Não entendi nada. Eu também acho que mesmo uma rua com o mesmo nome. Vamos ver os pares. Ó, a rua Clávio Molinário, ela é paralela com qual rua será? Com a rua Irineu Lissa, ela é paralela. Ou ela é paralela com a rua Raul Caron?
Ó, com a rua Irineu Lissa. Cadê a rua Irineu Lissa? Ó. Ali embaixo do Molinari. delegado Leopoldo. Ah, vamos ver. Leopoldo. Aqui. Cadê a Irineu Lissa? Aqui, ó. Ela é paralela, ó. Ela tá aqui desse lado e a outra tá aqui, ó. Ela é paralela, ó. Uma ao lado da outra. Não importa se tem outras ruas aqui, ó. Mas elas estão na mesma direção, ó. E com a Raul Carol? Cadê a Raul Carol? Acharam a Raul Carol? Ah, lá em cima, ó. Lá em cima. Ó. Aqui, ó. Ela é paralela com a Raul Carol? Não, ó. Não, ó. Ela está aqui e a Raul Carol está lá do outro lado. Então, não é, ó. Ela está numa posição diferente, ó. Na verdade, a Clávio Molinari, ela corta, ó. Ela faz uma perpendicular, ó. E a rua Delegado Leopoldo Belkizak? Cadê a Leopoldo? Tá aqui, ó. Já achei. Ela é paralela à rua Francisco Mota Machado? É paralela sim, ó. Então tá certo. Ó. Tá aqui a outra rua. E a rua Doutor Carlos Júnior? Cadê o Carlos Júnior? Já acharam? Achei Carlos Coelho Júnior. Isso, essa daqui em cima, ó. Quer saber se ela é paralela com a Nivaldo Braga? Não é, ó. A Nivalda Braga está em outro sentido, ó. E a Carlos Coelho Júnior é uma perpendicular porque corta ela. Então, são só essas duas. Se eu clicar aqui, ó, tá errado, ó, viu? Então, a gente acertou. Se eu clicar aqui, também tá errado. Então, nós acertamos. Vamos lá agora para os exercícios. Vamos fazer junto. 1. Na imagem a seguir, destaque de azul um par de retas paralelas. Vocês vão ter que achar de azul duas retas paralelas, um par, né? São duas retas paralelas. De verde, um par de retas concorrentes. E de vermelho, um par de retas perpendiculares. Vamos lá. Vamos fazendo. Preste atenção nas cores, hein? E o que está pedindo? Pronto? Pronto. Então vamos ver. Aonde é que tem uma reta paralela? Ali no pé da cadeira, eu chamo de pé da cadeira. Isso, ó, no pé da cadeira, ó. Então eu vou destacar, ó. Fazer uma aqui de azul e a outra aqui de azul, porque elas são paralelas, ó. Uma está do lado da outra na mesma posição. Aí de verde agora, deixa eu mudar para verde. De verde, um par de retas concorrentes. Cadê as concorrentes? O encosto da cadeira. Ó. Faz um X, não faz um X? Olha lá, ó. Então, vou destacar de verde. Muito bem. E a outra de vermelho. E as retas perpendiculares, cadê? Cadê uma reta perpendicular? Prof. Pode ser a mesma do X? Ah, pode, ó. Se eu pegar uma aqui, ó, esse encosto aqui, ó, e essa parte aqui, eu faço uma reta perpendicular, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Ela vai fazer um ângulo reto,
sem o X. Pronto? Fizeram? Pronto, Ótimo. fiz. Muito bem. Já tá feito. Agora, olha o 2. Observe a representação da obra de arte a seguir. E comente com os colegas e o professor o que mais desperta a sua atenção na imagem. Gente, esse aqui é um quadro do Van Gogh, certo? Vincent Van Gogh. E o que a gente pode notar nesta obra de arte? O que a gente nota? Cama, uma cadeira, uma mesinha, uma janela, uns quadros. Um cartoon. Tá, mas assim, mas e a perspectiva? Tipo, tá tudo certo? Tá tudo reto? Não tá meio estranho Não. isso? É, tá. Pra mim, tá. Olha só, o lado da cama. Parece lá. Ó, o lado aqui da cama parece pequenininho e esse aqui parece bem maior, ó. A janela, ó, parece que ela tá torta, parece que ela é triângulo aqui, ó. É. Né? Parece que ela tá meio estranha. A parede também, ó, a parede aqui não parece que ela tá deitando? Meio virada. Assim. Verdade. Parece que ali no canto a parede é... É assim, ó. Aham, exatamente. Daí a Então, cama... o que nós vamos fazer nessa obra de arte? Nós vamos destacar de vermelho, deixa eu ver quem é que está querendo entrar, só um pouquinho. Aí. Nós vamos destacar de vermelho um par de linhas paralelas. E de azul, um par de linhas perpendiculares lá na imagem. O que eu vou destacar, então, de par de linhas retas, paralelas? Dá pra ser o pé da mesa. ali atrás da cama ou a cadeira da mesa. Tá, pode ser aqui o da mesa, ó. Eu posso destacar como retas paralelas, ó. Os pés da mesa, ó. Os dois, como retas paralelas. E o de azul, de par de perpendiculares. O que eu posso fazer de perpendiculares? A borda do quadro. De perpendiculares. De perpendiculares. Vamos analisar. Será não? A janela não. Cadê as retas perpendiculares? Ali na borda do quadro. Na borda do quadro aonde? Aqui? Isso. Isso na moldura, não sei como Então, fala. ó, vamos fazer o seguinte. Olha aqui, ó. Olha aqui nesse espelho aqui, ó. Esse aqui é um espelho. Olha o cordão lá, ó. Eles não se cruzam? Então, ó, reta perpendicular, ó. Ó lá, ó. Bem ali no cruzamento das duas linhas ali do quadro, ó. É uma reta perpendicular, elas se cruzam. Oi, prof. Oi, Gi. Eu cheguei um pouco atrasada. O que vocês estão fazendo? Nós estamos na apostila de matemática, lá na página 111. Tá, obrigada. De nada. Agora o B, ó. Descreva algumas das formas da obra de arte acima que contenham retas paralelas ou perpendiculares. Então, aqui nós vamos escrever. O que tem reta paralela? Vamos primeiro ver as retas paralelas. O que tem? Ó, então vamos lá. Os pés das cadeiras. O que mais? Os pés da mesa. O que mais, gente? Olha o pé da cama. O pé da cama não é reta paralela? Sim. Gente, eu quero vocês falando, participando. O que mais, ó? As janelas, ela não tem retas paralelas que formam ângulos retos, ó? Não é um quadrado aqui?
Sim. Então vamos colocar os vidros da janela. Que mais? As molduras dos quadros. Isso tem reta paralela. E as perpendiculares? Vamos colocar perpendiculares. E as perpendiculares? O que tem nas perpendiculares? Cordão dos quadros. O que mais que tem perpendicular? Prof, tem ali o chão. O chão, ó, eles também se cruzam, ó. Então, como é que a gente coloca? Vamos colocar o chão, que a gente já sabe o que é. O chão. Ô, prof, nessa foto aí, parece que foi feito num círculo gigante por causa que o chão ele tá indo para cima. Tem mais alguma coisa perpendicular? Da cama. Eu acho que não. Não? Acho que não. Não entendi. Eu acho que não. Gente, olha a almofada da cadeira, ó. Não faz um X aqui, ó. Então, não é a almofada que a gente fala. A gente fala o assento da cadeira. Forma um X ali, ó. Ela cruza, ó. Pronto? Não. Eu terminei. Pronto. Olha lá para 3. Analise o mapa de uma cidade do estado de Goiás. Então tá lá o mapa, ó. Tem todos os nomes de ruas e avenidas. Agora a gente vai fazer o quê? Volta para cima, faltava 3 palavrinhas aí. Pronto, Gustavo? Pronto, Gustavo? Pronto. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Olha só o probleminha que diz ali, ó. João estava caminhando pela rua Figueira Oeste. Achem lá a rua Figueira Oeste. Ele estava caminhando por ela. E Maria pela Avenida Ema Oeste. Se eles seguirem em linha reta, em direção à Avenida Marte Sul, é possível que se encontrem em algum ponto das ruas em questão? Sim ou não? Sim. Ó, João estava na rua Figueira Oeste. Aqui a rua Figueira Oeste. Maria estava pela Ema Oeste. Será que se ela for reto aqui e ele for reto aqui, eles vão se encontrar? Não. 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 Por quê? Pois as ruas são o quê? Paralelas. Então, vamos colocar não. Vírgula. Pois as ruas são paralelas. São uma do lado da outra. Então, elas não se cruzam. Retas paralelas não se cruzam. Ou para eles ficarem juntos, eles teriam que um subir ou o outro descer. Exatamente. Mas se eles forem andando sempre reto, eles não vão se encontrar. Eles Pronto? ficarem indo reto, vão para o fim do mundo. Tá, escreva o nome de 2 ruas paralela à rua Gavira Oeste. Então, vamos achar a rua Gavira Oeste. Rua Gavira Oeste. Gavira Oeste. Quais que são paralelas a ela? Avenida Indaiá Oeste. Indaiá Oeste e a rua
Guapeva Oeste. Oeste. Então, vamos escrever lá. Rua Guapeva Oeste e Rua, qual que é a outra? Ah, é Avenida, né? E Avenida, deixa eu ver o nome lá que eu esqueci agora. Indaiá Oeste. Avenida Indaiá Oeste. Ah, e se fosse a rua Ingá Oeste, também dava? Também dava para colocar Ingá Oeste? Não. Ela não é paralela, ela também não está dos lados na mesma posição? Também daria. A Rua Figueira Oeste também daria. A Avenida Ema Oeste também daria. Ó, elas estão todas, as retas estão indo tudo para o mesmo lado, ó lá, ó. Elas são todas uma do lado da outra, ó. São todas retas. São todas paralelas. Localize a Avenida Indaiá Oeste no mapa e identifique uma avenida concorrente a ela. E aí, qual será que é concorrente a ela? Concorrente, ó. Avenida Marte Sul, ó. Marte Sul que corta ela. Avenida Libra Sul. Avenida Netuno Sul. Ó lá. Vamos colocar a Avenida Netuno Sul, né? Mais fácil. E a Avenida Leão Sul também, né? Também. Netuno Sul. Certo? Então, gente, nós vamos parar por aqui agora. Porque agora nós temos aula de artes. Certo? A última aula nós terminamos e a prof passa a tarefa de casa. Certo? Ô, prof, o que vem depois de artes? Vem intervalo. E depois do intervalo? Musicalização. É só olhar, cadê o horário que a prof colocou lá no Que Mágico? Não copiou ainda, Gustavo? Eu já Pega o horário, imprime ou copia na agenda, Gustavo. Certo? Muito bem. Então, ó, agora vocês vão para a aula de artes até depois do intervalo, então, tá bom? Até. Beijo, até depois. Deixa eu só. Ô, prof, você também sente saudade de voltar aí na escola para poder se abraçar?